Vamos lá, rapaziada, sejam bem-vindos ao canal do Creuso, dando continuidade à nossa saga aí sobre sólidos geométricos. Chegamos ao momento hoje de estudar sobre o volume do cone e a área do cone. A gente vai começar com o volume, beleza? Então, Creuso, de onde é que vem essa fórmula? Eu não vou ficar aqui falando de fórmula, né? Vamos tentar entender como é que a gente consegue chegar nessas relações. Bom, primeiramente, o que é o volume? O volume é o espaço que esse sólido ocupa, né? Então a gente já viu lá o volume do cilindro na aula passada, anterior a gente já viu o volume do prisma, o volume da pirâmide. E para entender um pouquinho do volume do cone, a gente vai se reportar, a gente vai relembrar um pouquinho sobre o volume da pirâmide. Então vou fazer aqui um desenho mais ou menos aqui meio doidão aqui, que é o que? Aqui no lugar desse cone, tá? Eu vou colocar uma pirâmide, tá? Eu vou fazer aqui uns lados meio que aleatório aqui, ó. Essa pirâmide, suponho que eu estou fazendo uma basezinha para ela. Tá? Vou tentar fazer uma coisa assim, mais ou menos parecida aqui. Tá? Então, olha só. Então, suponha aqui que eu tenha 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Eu tenho uma ponte hexagonal, tá em perspectiva, né? Então, olha só, uma pirâmide, né? Então, estou ligando aqui as minhas arestas, né? Aqui não vai ficar bem, aqui tá dando um bug aqui Mas basicamente eu teria isso aqui. Bom, o que acontece? Se eu quisesse calcular a área da pirâmide, desculpa, o volume da pirâmide, a gente viu que o volume, isso aqui já foi visto, né? Que o volume da pirâmide, né? O volume aqui da pirâmide, ele vai ser igual a 1/3 do volume do prisma, que é a área da base que multiplica a altura. Valeu, rapaziada? Então isso aqui a gente já viu, já tá lá. Se você não sabe aqui, caiu de paraquedas, né? Assiste lá as aulas anteriores aí, tá? Bom, eu acho que não é difícil a gente pensar que se a gente colocasse uma outra pirâmide cujo o polígono da base ele tivesse muitos lados. Quantos lados? 10, 100, 1000. Se eu tivesse muitos lados, né? Vocês concordam que quanto mais lados eu colocasse aqui, mais próximo de uma circunferência ele ia chegar, na é verdade? Então, de tal forma que se eu agora considerar que uma circunferência ela é um polígono com infinitos lados, né? Vou considerar isso. Veja bem, eu não estou falando que o meu cone ele é uma pirâmide, mas a gente está usando uma certa consideração, ok? Em que o meu cone ele pode ser então uma pirâmide cuja minha base vai ter vários lados. Quantos lados, queridos? Infinitos. Isso quer dizer que se tiver infinitos lados, e agora eu estou pensando então no volume do cone, beleza? Ó, estou pensando aqui no volume do cone, ficou zoado, ficou esquisito esse trem aqui. Ó, estou pensando no volume do cone. Eu posso pensar então que vai ser 1/3 vezes a área da base. A área da base agora é uma circunferência. Qual que é a área da circunferência? É o π que multiplica o r quadrado vezes a altura. Rapaziada, acabou. Isso aí é o volume do cone. O volume do cone ele é 1/3 da área da base vezes a altura. Que a área da base vezes a altura é justamente a área de quem? A área do cilindro que a gente viu na aula passada. Então, essa propriedade ela também ela respeita, né? Assim como a pirâmide é 1/3 da área do prisma, o cone é 1/3 da área do cilindro. Então, essa relaçãozinha eu acho que fica muito simples de a gente determinar, conseguir, né? Pensar um pouquinho nela aí. O que mais que a gente tem? Os elementos do cone, né? Eu já falei isso aí em outra hora, mas é importante a gente saber que, então, aqui a gente tem a base, obrigatoriamente tem que ser circular, né? Senão não vai ser cone, né? Apesar de tudo, a gente sabe que o cone pertence aos corpos redondos, né? Então, eu tenho o meu raio, esse R que é o raio da base, beleza? Eu tenho a minha altura, que é a altura do cone, e o meu G aqui, que é a nossa geratriz, beleza? Então, esses são os elementos do cone. Aí agora a gente pode ir para uma parte um pouquinho mais interessante, que é a parte da área lateral do cone ou a área total do cone.
Então, vamos pensar um pouquinho aqui. Se liga aqui, brother. Aqui a gente tem um raio, né? Esse raio, vamos chamar de raio R, que é o raio da base. O nosso objetivo agora é pensar que o nosso cone, a gente quer determinar essa área lateral do cone, essa área aqui e essa aqui, né? Como se nós quiséssemos construir uma embalagem no produto, ou um chapeuzinho de aniversário, né? Nas antigas a gente usava esse negócio aí, ok? Então, a gente precisaria comprar o material, precisa saber como é que constrói isso, né? Então, a planificação do cone, já está aqui a setinha, né? A planificação do cone vai nos dar essa figura aqui, né? Como se eu cortasse aqui e abrisse ela. Então, eu tenho a minha base, que está representada aqui, e eu tenho a minha lateral, que está representado aqui. Então, vamos colocar os elementos. A gente sabe que aqui a gente vai ter uma altura, beleza? Vou colocar os elementos, né? Ó, aqui ficou meio zoado, né? A gente vai ter uma altura aqui, beleza? Aí tem que partir daqui, né? E aqui a gente vai ter uma geratriz. Então aqui a gente vai ter uma altura e aqui a gente vai ter uma geratriz, o valor da geratriz. Então olha só que legal. Vamos passar agora para cá esses valores. Bom, o meu raio da base tá aqui, Rzinho, né? Não vou fazer uma coisa aqui muito estrogonófica, mas o meu R tá aqui, ó. Valeu? Bom, se o meu R tá aqui, isso aqui é exatamente o contorno da minha circunferência. E o contorno da minha circunferência, ou seja, a distância daqui até aqui, vou apagar aqui fora, né? Mas essa distância aqui, ela vai ser exatamente igual ao contorno da minha circunferência. Como é que é o contorno da circunferência? É 2 vezes o π vezes o raio, não é? O comprimento da circunferência dessa menorzinha é igual a esse contorno aqui, né? Tem que abraçar aqui toda essa parte aqui de baixo aqui, ok? Esse cara aqui é a minha geratriz. Oh, beleza? Então tá, mas eu não sei calcular essa área aqui. Isso aqui parece uma fatia, me lembra uma fatia. De fato, isso aqui é uma fatia, né? Vamos ver aqui se eu consigo... Deu ruim aqui. Se eu consigo pegar o compasso, ó. Se a gente pegar o compasso, vou colocar a ponta seca aqui. Vamos ver, ó. Ó, quase deu tamanho, brother. Ó, vou trazer ele até aqui. Se a gente continuasse essa circunferência, olha só. Se a gente continuasse, não ficou muito bom aqui. Eu acho que tá rolando distorçãozinha de leve, né? Mas eu acho que deu de captar, né? Vamos ver se consigo mexer com essa figura aí. Opa. Ó. Acho que agora ficou legal, né? Agora ficou massa. Saiu fora do centro, mas ficou legal. Então, olha só. Eu tenho o meu raio aqui. O meu raio é a geratriz. Então, a gente pode pensar numa regra de 3. Não é a primeira vez que eu uso isso pra... Cara, porque assim, ó. Ou vocês vão decorar um monte de fórmula, ou vocês vão pensar em meios, jeitos, recursos para você estar memorizando essas relações, né? Então, olha só. Se eu pensar que isso aqui é uma circunferência completa, eu sei que a área dela, porque o meu objetivo é encontrar essa área, né? Quanto que é essa área aqui? Né? Quanto que é essa área? Bom, é o seguinte. Eu sei que numa circunferência completa, a área de uma circunferência completa, então a área de uma circunferência é o que? É π r quadrado. Só que aqui o meu raio é g. Então a área dessa circunferência vai ser π g quadrado. Creuso, mas ela não está completa, é só uma fatia. Opa! Então vamos pensar. Então eu tenho uma área que ela está sendo associada com um comprimento, ok? Então a área, vou até escrever aqui, vou reescrever novamente isso que eu falei. Então a área da circunferência, ela é π geratriz ao quadrado, é a área total, ela vai estar para um comprimento total, que é o quê? Que é 2 vezes o π vezes a geratriz, ou seja, 2πr. Isso aqui se fosse a circunferência toda. Mas eu não estou querendo encontrar a área da circunferência toda. Eu estou querendo encontrar a área desse setor circular aqui. Isso aqui acaba sendo um setor circular, né? Dá uma olhadinha lá, o prof já deu aula sobre setor circular. Eu acho que é 9 ponto alguma coisa aí, tá? Então,
essa área do meu setor circular, ela vai estar para esse comprimento aqui. E esse comprimento é quanto? 2π, só que agora o Rzinho, que é o raio lá da base, beleza? Então, a gente já fez a nossa regra de 3. Como a gente quer encontrar essa área do setor circular, vai ser o quê? A área do setor circular vai ser igual. Aqui é relação fundamental da proporção. Produto dos meios igual ao produto dos termos, o famoso multiplica cruzado. Então a gente vai ter esse cara vezes esse. Então eu tenho π g quadrado, que multiplica 2 vezes o π vezes o r. Tudo isso sobre 2 vezes o π vezes o g. Então olha só que legal. Agora a gente pode usar a regra do cancelamento. Cancela esse π com esse π, cancela esse 2 com esse 2, cancela esse g com um dos que estão ali em cima. De tal forma que a minha área do setor circular, ou área lateral, beleza? Ou área lateral, ela vai ser igual a quê? Ao π vezes o r vezes o g. Ó, π, sobrou o π, o r e o g. Um desses g, né? Porque aqui era g quadrado, cortou com aquele ali de baixo. Pronto, cara, a área lateral a gente já sabe. Pô, Creuso, mas eu não quero a lateral, eu quero a área total. Então a área total desse cara com esse, bom, essa área aqui de baixo, ela é bem trivial. Ela é πr quadrado. Então se você quer uma relação para a área total do cone, vou colocar aqui área total do cone, vai ser essa área aqui do setor circular mais a área da minha base. A área do setor circular é quanto? É πrg. A área da minha base é πr quadrado. A gente pode colocar aqui o πr, né, o nosso amigo francês aqui, em evidência, de tal forma que aqui sobra g e aqui sobra um r. Ó, fica aí elegante também essa relação, tá? Então, de todas eu acho que da área que, se fosse alguma coisa para você memorizar, seria essa. Mas perceba que essa relação sai sempre aqui dessa regra de 3. Brotou setor circular, rapaziada, brotou circunferência, brotou medida em radiano, brotou medida em grado, é regra de 3, cara. Monta a regrinha de 3 com as relações que o negócio vai dar bom. Então agora vem uma série de atividades que eu vou resolver junto com vocês aí, que é pra gente ganhar desenvoltura, ter a manjaja para resolver, ok? Então vamos lá, vamos embora para as atividades. Então temos uma aqui só para começo de história, tá? Então o que eu quero? Eu quero a área lateral desse meu cone e eu também quero o volume desse cone. Então vamos primeiro para a área lateral. Então a gente já viu que a área lateral do cone, ou a área do setor circular, vou chamar de AL, né? É o que? É π vezes a geratriz vezes o raio, beleza? Então vamos lá, π 3,14 vezes a geratriz. Quem é a minha geratriz aqui? Puxa vida, Creuso, não tem geratriz. Cara, claro que tem, irmão. Olha só, você tem um triângulo, retângulo. É só aplicar um pitch aqui, ó, pra gente descobrir esse cara. Essa distância aqui é 12, né? Então esse cara aqui, por exemplo, vamos chamar de G, que é a nossa geratriz, beleza? O raio da base a gente tem que é 3. Então agora a gente vai encontrar a nossa geratriz aplicando Pitágoras, beleza? Então aplicando Pitágoras a gente tem que o quadrado da hipotenusa, eia nós, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Não é isso? Então, o meu G vai ser igual a G quadrado, né? Vai ser igual a 144 mais 9. Ou seja, o meu G vai ser igual a raiz de 153. Que é o 144 mais o 9. Beleza? Ficou meio estranho 153, né? Eu vou deixar essa raiz aqui, tá? 153 eu acho que... Vamos ver aqui rapidinho. Ó, a gente consegue dar uma simplificada aqui. Vou fazer aqui do lado. 153, vamos fatorar. Não dá por 2, mas dá por 3, né? Então vamos lá. Divide para 3, que dá 51. 51, boa ideia. Divide para 3 de novo. Vai dar 17. 17 é primo, né? Dá por 1. Então, esse cara aqui eu posso escrever assim, ó.
Então, meu G ele é igual a 3 raiz de 17. Beleza, galerinha? Depois que 3 raiz de 17. Por que, Creuso? Porque eu vou escrever, ó. Eu vou escrever ele como 3 ao quadrado vezes 17. Esse corta com esse, o 3 sai e fica 3 raiz de 17, tá? Então tá ali, eu já tenho a nossa geratriz. Molezinha. Agora eu posso... Então, a geratriz é 3 raiz de 17. Beleza? Então, a minha área lateral vai ser esse produto. 3 vezes 3 é 9. Então, eu tenho 3,14 vezes 9. Beleza? Então, aqui, 9 vezes 4, 36, vai 3. 9 vezes 1, 9. Com 3 é 12, vai 1. 9 vezes 3, 27, 28. Beleza? Volta 2 casas, tá aqui. Então, 28,26 raiz de 17, o que? É centímetros? Centímetros quadrados. Beleza? Você colocar numa calculadora, isso aqui vai ter o valor aproximadamente, aqui ó, 3,14, aqui para não ficar demorando muito, né? Vezes 3, vezes 3 raiz de 17. Ih, acabou a pilha aqui. Ah, não, foi. Aproximadamente 116. Então, opa, vou colocar aqui. Isso aqui vai ser aproximadamente 116. Eita, nós, 51 centímetros quadrados. Beleza, rapaziada? Então a área foi. Então agora vamos pro volume, né? Vou calcular o volume. Claro que se eu quisesse calcular a área da base, calculava, mas aqui ele só pediu a área lateral, acabou. Então vamos calcular o volume do cone. Beleza? O volume do cone a gente viu que é 1/3 do volume do cilindro. Então 1/3 da área da base. A área da base qual que é? É π r quadrado. Vou escrever aqui, ó. Vezes a altura. Tá? Então o nosso volume vai ser 1/3 vezes o nosso π, 3,14, vezes o nosso raio, que é 3 ao quadrado, vezes a nossa altura, que é 12. Agora é fazer continha, né, rapaziada? Então, aqui vamos simplificar um 3 desse com desse aqui. Ficou 3 vezes 12 dá 36. Então, 36 vezes... vapor. Então, aqui dá... Ó, aqui dá 3 vezes 12 dá 36 vezes 3,14. Beleza? Isso aqui vai dar... Ó, fiz aqui rapidinho para não demorar muito. 113,04 centímetros cúbicos. Beleza? Lembrando que centímetro cúbico ele é a mesma coisa que 1 mililitro. Então isso aqui é aproximadamente 103 mililitros, né? Então pouco menos aí com a garrafinha d'água aí, um garrafinha daquela pequenininha de suco não, água de coco. Beleza? Então tá aí, ó, calculamos a área lateral e volume. Valeu, rapaziada? Então agora a gente vai para uma série de outras atividades um pouquinho mais elaboradas pra gente ir praticando isso daí, vendo o que acontece. O que eu sugiro? Pausa o vídeo, tenta resolver, ver como é que eu faço, confere aí os dados e coisa arada. Bora aí para a próxima atividade. Então vamos lá. Próximo item. Um cone possui uma altura de 5 centímetros e diâmetro da base igual a 8. Então, se a gente fizesse um esboço aqui, eu sempre vou fazer um esboço, né? Ele não precisa estar em... Como é que eu vou dizer? Ele não precisa estar em escala, né? Mas é só pra gente representar aqui. Então, ó. Então aqui eu tenho um raio da base, que é quanto? O cone possui uma altura de 5, diâmetro da base igual a 8. Diâmetro da base, o raio é metade do diâmetro, então aqui é 4 centímetros, beleza? E eu também tenho uma altura. Essa altura, ela é medindo 5. Tudo centímetros, show de bola. Considerando π igual a 3, isso aqui já vai dar uma facilitada no cálculo, né? O volume desse cone é igual a... Opa, volume do cone. Como é que é o volume do cone? O volume do cone, ele é igual a 1/3
Volume aqui, oi, 1/3 da área da base, que é o que? Pi r quadrado. Então, pi 4 ao quadrado vezes a altura, que a altura é 5. Valeu, rapaziada? Então, eu tenho 1/3 que multiplica o 3, que multiplica 4 ao quadrado é 16, que multiplica o 5. Então, eu posso cancelar esse 3 com esse 3. Vou ficar com 16 vezes 5, que é 80, né? Que isso aqui vai dar 80. 80 o quê? 80 centímetros cúbicos. No caso, é uma questão aqui de múltipla escolha. Tem essa opção, tem opção D. Calculei volume, molezinha. Vamos para a próxima questão. Tá? Um cono possui volume igual... Opa, agora ele já deu o volume pra gente, rapaziada. Então, ó, o volume do nosso cone é 100 pi. Beleza? Centímetros cúbicos. Sabendo que o seu diâmetro ficou esquisito, né? Ali. Sabemos que o seu diâmetro mede 10. Se o diâmetro mede 10, o raio é igual a 5 centímetros, né? Então a gente já tem uma informação. O raio é 5 centímetros. Então a medida da sua altura, então ele quer a sua altura, é igual a, então molezinha, né? Ó, a gente sabe que o volume é o quê? O nosso volume, ele é igual a 1/3 da área da base, beleza? E o que é a área da base do cone? É πr quadrado, né? E o raio, então eu vou escrever assim, ó, πr quadrado, isso tem que ser igual a 100 π. Valeu? Bom, aqui faltou altura, né? Então o volume do cone é o quê? πr é 1/3 de πr quadrado vezes a altura. E isso aqui é igual a 100 π. Então agora a gente pode cancelar aqui e fazer um chuncho, né? A gente pode cancelar o π, sai para lá. Nosso objetivo é encontrar a altura. E o raio a gente tem, que o raio é 5, beleza? Então a gente vai ter desse lado aqui 1/3 vezes... Eu sei que é 25, mas vou colocar 5 ao quadrado, tá? Vezes a altura igual a 100. Esse 25 está multiplicando, vai passar dividindo para lá. Então a minha altura vai ser 100. Esse cara tá multiplicando, passa dividindo. Esse 3 está dividindo, passa multiplicando. Valeu? Aqui eu posso claramente dividir 100 para 25, que dá 4. 4 vezes 3 dá 12. Então a minha altura igual a 12 centímetros. Tem essa opção? Tem essa opção. Item D, abraço. Vida que segue. Vamos para a próxima. Mais uma questãozinha agora, né? Vamos ver como é que a gente resolve esse trem aqui. Uma embalagem possui o formato de um cone. Falando em embalagem, né? Possui o formato de um cone. Sabendo que o raio da base desse cone é 12. Opa! Então vamos lá de novo. Vamos fazer um conezinho aqui, um conezinho maroto. Não precisa estar em escala. É um esboço. Sempre bom fazer, tá? Para saber do que estamos lidando, colocar os valores aqui. Então vamos lá. Sabendo que o raio da base desse cone é 12. Raio da base está aqui. Esse cara aqui é 12. O que mais que a gente sabe? Centímetro, né? A sua altura é 16. Então esse cara aqui, ele é 16, que é a altura. Ok? Então a área total dessa embalagem é uma das opções e diz para usar π igual a 3. Bom, a gente sabe que, ó, cuidado, área total, ele não está querendo só lateral, então ele está querendo a área total, beleza? Então, até vou escrever de novo. O que é a área total? É a área lateral mais a área da base. Valeu? Então, o que é minha área lateral? Lembram lá? Minha área lateral é π vezes o raio vezes a geratriz. Já expliquei de onde veio, né? Mais a minha área da base, que é πr quadrado. Para eu resolver esse cara aqui, está faltando a minha geratriz, compreende? Então, mas eu consigo determinar a minha geratriz aplicando Pitágoras aqui. Né? Então, minha geratriz, ó, vou fazer ela de vermelho aqui no desenho. Minha geratriz vai estar aqui, né? Oi. Valeu? Meu triângulo retângulo ali. Então, temos que achar a geratriz. A gente sabe que a geratriz ao quadrado, vamos aplicar Pitágoras ali.
geratriz ao quadrado vai ser igual a 12 ao quadrado mais a minha altura, que é 16 ao quadrado. Valeu, rapaziada? Então isso aqui vai dar 144. 6 ao quadrado dá 256. Beleza? Isso aqui dá 400, que é g quadrado, né? G quadrado, g quadrado. Beleza? Então, o nosso g vai ser a raiz de 400, que vai ser o quê? Vai ser 20, que a gente tá com tudo em centímetro, né? Então é 20 centímetros. Pronto, então agora eu já consigo calcular essa área aqui, né? Poderia usar aquela formulazinha pronta lá que a gente fez, né? Que faz o que aquela fórmula? Coloca o R em evidência, né? Então, ó, π R vai em evidência e você tem G mais R. Então, ó, só substituir aqui, a gente já vai ser o nosso valor. Ele está dizendo para usar π 3, então no lugar do π vai 3 vezes o raio da base, que é 12. Abre parênteses, a nossa geratriz, que é 20, mais o raio, que é 12. Valeu? Então, tenho 3 vezes 12, 36, que multiplica o cara aqui que está dentro da raiz, que é 32, beleza? Aí, acabei de fazer aqui rapidinho, tá? Então, 1152. Temos essa opção. Temos, né? Não podemos esquecer que é a área, né? Então, unidade de área é centímetros quadrados. Então, opção A. Valeu, rapaziada. Vamos seguindo aqui as atividades. Já está quase acabando, né? Beleza? Então, vamos lá. Um recipiente no formato de cone possui altura igual a 12. Então, já vamos começar a fazer o nosso conezinho maroto. É só colocar os dados aqui e a gente não se perder. Oi! Caneta digital aqui ainda estou precisando usar. Valeu! Então vamos lá. A altura é 12. Então a altura aqui é 12. Lembrando, centímetros está em centímetros. E o comprimento da circunferência da base, ele está dando o comprimento. Cuidado, hein? O comprimento é daqui, é o contorno. Então o comprimento da circunferência é igual a 2 vezes o π vezes o raio. Isso é igual a 52,7. Tá? Utilize π igual a 3,1. Beleza? Aí o que ele quer? O volume desse recipiente. Ele quer o volume, vou colocar aqui embaixo, ele quer o volume do nosso cone. O volume do cone é 1/3 vezes a área da base, que é π R quadrado, né? Eu vou chamar esse cara aqui de R, vezes a altura. Então, para a gente calcular esse volume, ó, a gente tem altura? Tem. Tem o π? Tem. Está faltando o quê? Está faltando o raio. Como é que a gente consegue encontrar o raio? Por essa relação aqui, né? Então, a gente sabe que o comprimento da circunferência que ele deu, que é 52,7, isso aqui é igual a 2 vezes π vezes o raio. Então, resolvendo aqui, o que a gente tem? Que o nosso raio vai ser o 52,7 dividido para quê? Para 2 vezes o π está multiplicando, passa dividindo, só que esse π é 3,1. Então, o nosso raio, ele é 52,7 dividido, que está bem fácil, né? 6,2. Vai dar quanto? 8,5, né? O raio vai dar 8,5 centímetros. Como ele está querendo agora, então, o volume, ficou fácil. Meu volume do meu cone, ele vai ser o quê? Ele vai ser 1/3 vezes 3,1 vezes o raio, que é 8,5 ao quadrado, vezes a altura, que é 12. Tá? Tranqueirado. Ó, o 12 simplifica com 3, vai dar 4. Então, o nosso volume aqui
Oi. Vai ser igual a, fazer a continha aqui. Então, rapaziada, apelei aqui para a calculadora aqui rapidinho, para não perder muito tempo. Então, aqui ficou 895,9 centímetros cúbicos. Como ele pede aqui aproximadamente, qual que é o valor? 895 ou 896, né? Então, vou entender aqui, beleza? Pra gente dar continuidade aí. Bora ir para a próxima. Já temos aqui já meia hora de aula fazendo atividade, né? Mas é isso aí. Vamos ficar esperto. Vamos lá. Um recipiente de vidro possui o formato de um cone com o raio da base igual a 12. Então, vou fazer lá nosso conezinho maroto, né? Vou fazer aqui. Oi. Raio da base é igual a 12. Né? Tá em centímetro, tá? E a geratriz é 16. Show de bola. Sabendo que para produzir esse vidro são gastos 15 centavos por centímetro quadrado. Utilizando π igual a 3, o valor gasto para produzir um desses recipientes de vidro é. Então eu tenho. Aqui ele está usando vidro, mas essa é uma embalagem de vidro, né? Então eu tenho que calcular a minha área lateral, beleza? Como é que eu calculo a minha área do cone? Então, de novo, né? Então, a minha área total, ela vai ser formada pela área lateral mais a área da base. Vamos lá. A minha área lateral, ela é π vezes a geratriz vezes o raiozinho da base. Tem esses valores? Tem. Tem π, tem a geratriz, tem. Mais a área da base, que é π r quadrado, né? Então, aqui a gente consegue colocar o πr em evidência e a gente vai ter G mais R, não é isso? Só substituir os valores. Ele disse que é para usar π3, então 3 vezes o raio, que é 12. Aqui a geratriz é 16 mais 12, então eu tenho 36, 16 mais 12 é 28. Beleza? Vou fazer aqui rapidinho. Então vamos lá. Deu 1008 centímetros quadrados. Só que isso aqui é a minha área. Como eu sei que cada centímetro quadrado custa 0,15, então meu valor, né? Então meu valor vai ser meu custo total, né? Meu valor total vai ser esse 1008 aqui, 1008, que multiplica o 0,15. Beleza? Então, esse cara aqui já está aqui na calculadora, ó, vezes 0,15. Só para não demorar e fazer a conta. 151,2. Tá? Então, 151,2. Temos essa opção? Temos. Então, 151,2 dinheiros, ou 0,20 dinheiros é a mesma coisa. Beleza, rapaziada? Então, tem aqui a última questão, chefão. Beleza? Então, vamos lá. Isso aqui é legal, hein? Ó, as ilustrações a seguir representam um setor circular. A gente já viu isso, né? Aulas passadas aí no ano. Com um ângulo central de 2π sobre 3. Esse ângulo, cara, não está em grau. Está em uma unidade de medida que é radianos. O que é o radiano? Radiano é, então, o arco da circunferência de raio unitário. Beleza? Ela leva em consideração o arco, tá? Mas tranquilo, a gente consegue resolver de boa aqui. Então, medida do raio é 9, beleza? Esse raio aqui, que ele está dizendo que é 9, ele é a nossa geratriz, né? Ele é a nossa geratriz. Valeu? E o cone tem do setor como área lateral. Então ele deu um ângulo aqui pra gente aqui. Esse aqui é um ângulo, né? E deu o valor da geratriz. E ele quer saber essa área lateral aqui do nosso cone. Como é que a gente calcula a área lateral do cone? Então, a área lateral do cone, o que é? A área lateral do cone é π vezes a geratriz vezes o raiozinho da base. Eu tenho π, tenho G, que é 9, né?
mas eu não tenho o raiozinho da base. Como é que eu vou fazer? Então, a gente vai ter que determinar isso aí, beleza? Então, eu vou usar aquela nossa relação lá da regra de 3, beleza? Então, a regra 3 é o seguinte, ó. Vamos lá. Numa circunferência, eu vou usar o ângulo agora em relação ao comprimento, que é o que a gente tem. A gente tem ângulo e a gente quer o comprimento em função da geratriz, beleza? Então, em uma circunferência, beleza? Ó, o comprimento de uma circunferência de raio unitário, comprimento de uma circunferência raio unitária é 2πr, beleza? Só que essa circunferência, nosso r é o g. Então, vamos lá. Então, 2 vezes o π vezes o raio. Opa, mas esse raio quem que é? O g. Então, aqui 9. Valeu? É o g. O g e 9 ainda é parecido, né? Então, esse comprimento aqui, ele está... Esse comprimento, que é o comprimento total de uma circunferência, ele está para um ângulo em radianos de quê? De 2π. Né? Então, lembrando, né? 2π, ó. Aqui 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Esse cara está para 2π. Assim como agora eu tenho em radianos, meu ângulo aqui em radiano, 2π sobre 3 está para o nosso arco. O arco do... Não é a área, né? Mas é o arco do setor circular aqui. Coloquei A. Acho que A vai dar ruim, né? Eu vou colocar comprimento da circunferência. Beleza? Então, resolvendo isso daqui, ó. Nosso comprimento da circunferência vai ser igual a quê? Multiplica cruzado aqui, flowers. A gente vai ter 2π9 vezes 2π sobre 3 dividido para 2π. Beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? Vou cancelar esse 2π com esse 2π. Vou cancelar esse 9 com esse 3. Aqui fica 3. Então, o comprimento da minha circunferência, ó, sobrou 3, o 2 e o π. Deu 6π, tá? Centímetros, ou a unidade que quer. O comprimento deu 6π. Mas eu não quero o comprimento, né? Eu quero o raio. Só que eu sei que esse cara é 2 vezes o π vezes o raiozinho. Agora sim, o raiozinho, esse raiozinho aqui, ó. Esse raiozinho aqui, que vai fazer gerar esse comprimento aqui. Esse comprimento aqui, lembrando que ele é 2πr. Então é esse raiozinho. É o que eu estou usando agora aqui. Então, esse eu igualar esse cara a esse cara, vou fazer aqui. 2πr é igual a 6π. Então, posso cancelar o π. E o meu r... Opa, escolhi, foi mal. E o meu r, ele vai ser 6 sobre 2, que é igual a 3. Então, meu r é 3. Ah, Cris, o r é 3? É. Agora eu já posso calcular minha área lateral, pô. Ah, então agora a minha área lateral vai ser igual ao π, né? Ele falou para usar o π aqui. Então, ele está carregando o π, né? Vamos carregar o π aqui. Então, eu tenho π. Beleza? Aqui eu tenho o π vezes o g, que é 9, vezes o r, que é 3. Aí a gente tem a área lateral, que é 27π. Só que ele não quer a área lateral, rapaziada. Ele quer o volume. Ficou aqui a área lateral, aqui já está aqui, é 27π. Ele quer o volume. Como é que a gente calcula o volume? Então, coisinhas aqui para o volume, né? Vou tentar fazer aqui, ó.
ter que apagar aqui, tá? Vou apagar essa parte aqui, que ele quer o volume. O volume é o quê? Volume do cone, né? Ele é o quê? 1/3 da área da base vezes a altura. A área da base agora eu consigo, né? Que é 1/3 de π r quadrado. A gente já tem o r, né? R quadrado, brother. Quadrado. Só que tá faltando a altura. Faltando esse cara aqui. Bom, eu sei que essa geratriz é 9. E eu sei que o meu raio é 3. Então, a minha altura h fica aqui. Vamos aplicar pitch aqui, ó. Então, 9 ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é igual a h ao quadrado mais 3 quadrado. Tá? Então, meu h ao quadrado, já estou isolando, ele vai ser 9 ao quadrado, que é 81. Esse 3 passa para lá, menos o 9. Então, meu h ao quadrado, eita nós, vai ser 81 menos 9. Tá? Eita nós, cadê aqui a caneta? Isso aqui vai dar raiz de 72. 72, vamos deixar assim? Não, vamos fatorar. 72 dá por 2, 36 por 2, 18 por 2, 9 por 3, 3 por 3, 1. Esse cara sai, esse cara sai. Então vai sair. Isso aqui é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Beleza? Esse cara ao quadrado vezes 2. Esse cara sai. Então ficou, ou aqui, meu h. Uma igual dele é 6 raiz de 2. Então tá aí, 6 raiz de 2. Agora a gente já tem um h para calcular esse volume. Essa questão é treta, hein? Então nosso volume vai ser igual a 1/3 que multiplica o... Ele está carregando o π, né? Então vou deixar o π como π mesmo ali. Como π vezes o r quadrado. Vezes a altura. O r quadrado é 3 ao quadrado, que é a base, né? E o nosso h a gente achou que é 6 raiz de 2. Caraca, brother. O que a gente faz aqui? A gente simplifica um 3 desse com esse. E a gente vai ter aqui... Quanto? Sobrou 3 com 6. Então a gente vai ter 18. 3 vezes 6, 18. Raiz de 2 que multiplica o π. Temos essa opção? Temos. E tem A. Essa daqui custou pra gente chegar, hein? Baita questão. Envolve várias coisas aí. Beleza, galera? Mais de 40 minutos de aula aí. Acho que vale um like pro prof, né? Espero aí que vocês tenham entendido. Qualquer coisa aí, pausa o vídeo, faz de novo, né? O nome disso se chama estudar. Já falei isso aí pra vocês. Se você quer aprender, tem que praticar. Praticar pra ficar fera. Valeu, galerinha. Abração do Creuzo. Falou, fui.